no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios capítulo 2, verso 22. Você e eu aqui somos moradas do Espírito. Aqui a ação do Espírito é exatamente habitar em cada um de nós. Muitas vezes, olhando para dentro, nós não vamos gostar daquilo que vamos enxergar em cada um de nós. Isso porque nós temos uma grande facilidade em ver apenas os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas limitações, o nosso pecado, a nossa ignorância, os traços do nosso caráter que já estão desvirtuados. Olhando muitas vezes para dentro, é apenas isso que enxergamos e isso nos desanima. Afinal de contas, quem vai se agradar de ver toda a podridão que existe dentro de nós? Muitas vezes nós até escondemos isso dos outros, escondemos falando bonito, nos vestindo bem, ou até mesmo tentando segurar toda a pecaminosidade que muitas vezes nós escondemos, varremos e jogamos para debaixo do tapete. Aqui, o Espírito ele precisa fazer morada em mim e em você, porque nós somos aqui edificados para sermos a morada de Deus, a morada do Espírito. Agora tem uma coisa que é extremamente importante nós reconhecermos e aceitarmos, é que à medida que permitimos, que convidamos o Espírito Santo para fazer morada em nós, é exatamente Ele que vai colocar todas as coisas no lugar. É Ele que vai organizar. É Ele que vai fazer aquela faxina meticulosa e bem feita para que você e eu sejamos limpos de dentro para fora. E essa é exatamente uma ação do Espírito. Quando nós olhamos em Êxodo capítulo 25, Deus ele fala para Moisés um desejo que ele tinha. Construam um santuário porque eu quero habitar no meio de vocês. Depois que Moisés constrói o santuário, o Senhor desce de uma forma poderosa, manifestando assim a sua aceitação e a sua presença no santuário através da Arca da Aliança, aonde o Senhor colocou no Santíssimo. Depois, ao longo da história, nós vemos que Salomão constrói um templo e na dedicação do templo o Senhor se manifesta. Depois o templo foi destruído e reconstruído por Esdras, Neemias e outros, e o Senhor mais uma vez se manifesta. Agora, quando Cristo conclui o seu ministério, o Espírito Santo aparece exatamente como aquele que vem fazer morada em nós. Deus queria e se manifestou no templo, mas agora Ele diz que eu e você somos o templo vivo, a morada de Deus. Isso não quer dizer em nenhum momento em que você e eu vamos nos tornar deuses. Não, muito pelo contrário, continuaremos sendo seres humanos. Só que tem um detalhe, nós vamos ser moradas do Espírito, moradas do Deus vivo. E é exatamente no momento em que fizermos ou dermos essa permissão para acontecer dessa maneira, nós vamos poder exclamar vários outros textos das Escrituras, como por exemplo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou o bom perfume de Cristo, eu sou a carta aberta, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Nós precisamos permitir que Ele more. A gente não pode permitir que o nosso corpo seja feito como como é que é o nome daqueles ambientes onde a pessoa apenas... Pousada. Onde a pessoa passa ali um final de semana e vai embora. Não podemos permitir isso. Aqui está falando de moradia. Não está falando de passar um final de semana, como muitas vezes as pessoas fazem. Apenas o quê? Um fim de semana com o Espírito, um fim de semana com Deus. Não, amados. Aqui está falando de morar. Morar. Você tem convidado o Espírito para morar?
Você tem permitido que Ele faça a limpeza, que Ele conduza essa habitação que é você? Eu sei que ao olhar para dentro, muitas vezes nós vamos encontrar ainda coisas que precisamos permitir. Mas sabe, amados, vamos permitir que Ele arrume, que Ele organize, que Ele tire as coisas do lugar. Porque Ele sabe como fazer você e eu moradas do Deus vivo. Moradas do Deus vivo. Que coisa linda, né? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito.